Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Saulo, para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos, e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele, e andando procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Queridos irmãos, este momento é um momento singular, é um momento quando a obra missionária planejada, deliberada, intencional, começa propriamente dito. Até aqui, o Evangelho havia sido pregado em várias partes, mas sempre como consequência da dispersão provocada pela perseguição. Mas agora não. Agora a obra missionária, a visão de ir às cidades, às nações, para levar o Evangelho da redenção. Pela primeira vez, temos o que nós hoje chamamos de obra missionária, planejada, deliberada e consciente. E a obra missionária, ela é despertada, ela é provocada pelo próprio Deus. O mesmo Deus que, por intermédio do seu Filho, disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O seu Espírito é quem agora visita a igreja e faz brotar no coração de dois homens, Saulo e Barnabé, uma chamada que deu-lhes a convicção de que deveriam ir para pregar o Evangelho a vários lugares e a várias nações. A Bíblia diz: para a obra para a qual os tenho chamado. Mas é interessante porque está escrito no verso 3 do final: e deixaram que partissem. Esta palavra, este verbo deixar, aqui traduzido em outros lugares, é traduzido como soltar alguém que está preso. A impressão que temos no texto é que o Espírito de Deus se revelou diretamente a Saulo e a Barnabé e os convocou para ir
levar a palavra para outros povos e nações. E eles compartilharam com a igreja aquela chamada divina, aquela convocação do Espírito, mas a igreja resistiu. A igreja se recusou a liberar os dois mais proeminentes e importantes mestres e profetas da igreja. E, diante disso, o que a igreja fez? A igreja não deu seu aval 100%, também não se fechou 100%. A igreja se reuniu para orar. E a Bíblia diz, meus irmãos, que enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o jejum nunca foi biblicamente praticado, desvinculado e divorciado da oração. Há momentos de oração sem jejum, mas nunca há jejum sem oração. O jejum reforça a oração. O jejum ajuda no quebrantamento do nosso coração, no aprofundamento do nosso arrependimento, para confessar pecados e receber de Deus a graça do perdão e da restauração. O jejum reforça a nossa dependência diante do perigo e das ameaças, para que clamemos pela proteção e pela intervenção divina. O jejum quebranta o nosso coração e nos torna mais sensíveis para ouvir a voz de Deus e receber uma direção, uma orientação que precisamos para seguir aquilo que Deus deseja de nós. Aquela igreja se reuniu para orar e ela orou em jejum, enquanto cultuavam. A palavra leiturgos, da onde vem a palavra liturgia, ela é usada no Antigo Testamento para descrever todas as atividades realizadas pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote dentro do templo. Por isso, algumas versões trazem enquanto serviam. Por quê? Porque todo ato de adoração é um serviço que nós estamos prestando a Deus. Quando você veio aqui cultuar o Senhor, neste ato de adoração, você está servindo a Deus. Enquanto cultuavam, nesse contexto de adoração, de servi-lo mediante adoração, nesse contexto de oração, com jejuns, suplicando a Deus, Senhor, Paulo e Barnabé estão afirmando que o Senhor os chamou para a obra missionária. São os nossos dois principais mestres, pregadores da palavra, doutrinadores. Nós não queremos abrir mão deles. E eles clamaram a Deus por orientação. E nesse momento, o mesmo Espírito Santo que chama para a obra missionária, ele revela a toda a igreja o que revelara aos dois aos quais ele chamou. Agora, o Espírito Santo torna conhecida a sua vontade, e o Espírito Santo agora revela para toda a igreja que o que aqueles dois afirmaram é verdade. Eles foram chamados. O tempo do verbo chamado indica que aquele chamado já havia acontecido. E provavelmente eles compartilharam com a igreja. Provavelmente também por conta do verbo, e deixaram que partisse, autorizaram, liberaram, soltaram, pararam de tentar prender, de reter aqueles dois grandes homens de Deus com eles. Indica que a igreja agora buscou em jejum e oração. E o Senhor, através de um profeta, fala com a igreja. E o Espírito Santo diz: separai-me Barnabé e Saulo para a obra missionária, para irem. E provavelmente os lugares já estavam determinados. Por exemplo, Barnabé era natural de Chipre,
E sabemos através de Atos 11 que alguns, fugindo da perseguição, foram pregar o evangelho em Chipre. E alguns deles vieram para Antioquia e pregaram a palavra em Antioquia, além dos judeus também para os gentios. Houve uma conversão, uma igreja fora plantada. Barnabé, ao chegar ali, vê a graça de Deus através da salvação de vidas. E agora, quem sabe, Barnabé, com o coração ardendo de paixão por seus familiares que estão em Chipre, ele deseja vê-los conhecendo o Evangelho. E tantas outras cidades do sul da Galácia, para as quais o apóstolo escreve aos Gálatas, o Espírito Santo revelou e chamou para que eles fossem pregar o Evangelho, levar a luz, levar a paz de Deus, levar a vida eterna, levar o perdão pela primeira vez. Não como consequência da perseguição. Agora o Espírito, onde o Espírito de Deus trabalha com poder e em plenitude, ele desperta a igreja para a obra missionária. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que será necessariamente missionária, porque a missão de Deus, por intermédio do seu Filho, é salvar os que se arrependerem e crerem. E o Espírito de Deus é quem faz com que a igreja ela se mova na direção dos perdidos para levar-lhes o Evangelho que salva. É o Espírito quem chama para a obra. Agora o Espírito revela a toda a igreja que ele os chamou para a obra missionária. E a palavra de Deus diz que aquela igreja, depois de jejuar, depois de concluir aquele propósito de oração e de jejum, lhes impuseram as mãos, consagrando-os, reconhecendo-os como seus missionários, como seus delegados. Não é à toa, meus irmãos, que nós encontramos os apóstolos, encontramos Paulo e Barnabé sendo chamados de apóstolos. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e puseram-se no meio da multidão gritando. Barnabé não era apóstolo, mas ele era delegado, enviado. Quando a igreja impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo, aquela igreja os constituiu seus missionários. Foi por esta razão que, quando eles retornaram, eles navegaram para Antioquia, onde haviam sido confiados a graça de Deus. Ao impor as mãos sobre Saulo e Barnabé, eles colocaram aqueles dois homens sob a confiança do Senhor. Senhor, cuida deles. Senhor, vai à frente deles. Por isso, eles foram confiados à graça de Deus para a obra que acabaram de completar. E diz o texto, e deixaram que partissem. Pararam de prender, pararam de reter, porque Deus chamou os dois melhores mestres da igreja. O Espírito de Deus chamou o que a igreja tinha de melhor para a obra missionária. A obra missionária não é para aqueles que não conseguiram, numa metrópole, serem pastores de uma PIB. A obra missionária é para ser realizada com o que a igreja tem de melhor. Os mais experimentados, capacitados, os melhores conhecedores da palavra, pregadores da palavra, devem ir no empreendimento missionário aos povos e às nações, aqueles a quem mais o Senhor dotou e capacitou. O melhor deve ser enviado para a obra missionária. Por isso, nós devemos ter todo o respeito e consideração com aqueles que estão lá na linha de frente, porque estão pregando o Evangelho. Assim, enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo chamou os dois e lhes deu esta certeza. A igreja não deu 100% de crédito ao testemunho daqueles homens sob sua chamada,
A igreja busca a Deus para confirmação. O Espírito revela, o Espírito chama, o Espírito revela sua soberana vontade e agora o Espírito Santo envia através da igreja, o Espírito Santo envia Saulo e Barnabé para a obra missionária. Começa a primeira viagem missionária de toda a obra missionária de todos os tempos. Começa aqui e agora. Inaugura-se o movimento missionário planejado, deliberado e intencional, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que eles desceram para Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quase 100 quilômetros de distância entre a costa, entre o porto, Seleucia e Chipre. E chegando àquela grande ilha, que tinha 223 quilômetros de comprimento e 96 de largura, aquela ilha de Chipre tinha uma grande comunidade judaica, e a Bíblia diz que chegando a Salamina, uma das cidades da grande ilha de Chipre, eles anunciaram a palavra de Deus. O que anunciaram? A palavra de Deus, a verdade de Deus, o Evangelho de Cristo. Primeiro, nas sinagogas dos judeus, e tinham João como auxiliar. Por que primeiro aos judeus? Porque o apóstolo Paulo disse: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E era a estratégia que permaneceu durante todas as viagens missionárias do apóstolo. Começar pelas sinagogas, porque dentro delas haviam muitos tementes a Deus, que eram gentios convertidos ao judaísmo, ao Deus de Moisés, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Gentios convertidos à fé judaica, que já haviam percorrido metade do caminho, porque haviam se libertado de toda a idolatria pagã, de toda a feitiçaria pagã, de todas as religiões pagãs, e agora creem no Deus vivo e verdadeiro e aguardam o Messias. Eles começaram pelas sinagogas, diz o texto bíblico. Depois, eles saíram de Salamina, atravessaram toda a ilha, 223 quilômetros, e chegaram a uma outra cidade chamada Pafos. E lá encontraram um judeu, com certeza desviado, degenerado, corrompido, chamado Bar-Jesus, que significa filho de Jesus, ou de José, ou de Josué. Ele era mago, ele era feiticeiro, ele mexia com magia negra e era falso profeta. Ele se apresentava como um médium, como um homem por intermédio de quem Deus falava e Deus revelava. Ele encontra essa figura, e essa figura, este mago, este falso profeta, estava com o procônsul Sérgio Paulo. Era o líder, era o governante de Chipre. Este homem, diz o texto, era um homem sensato, mas ele tinha como assessor espiritual um feiticeiro, um mago, um falso profeta. Mas ele chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Com certeza, chegara aos seus ouvidos a notícia de que 2 missionários estavam pregando a palavra de Deus. E ele demonstrou desejo de ouvir a palavra e os convidou, contrariando Bar-Jesus, o mago, seu assessor espiritual, falso profeta. Ele demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. E as Escrituras dizem que Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, Bar-Jesus, opunha-se a eles. Observem que a obra missionária nunca será feita sem a oposição satânica. Não pensemos que as trevas cruzarão os braços,
que as trevas recuarão, se acovardarão e ficarão na arquibancada para presenciar o avanço do Evangelho para a salvação de vidas. Esse nunca foi o retrato da realidade, e as Escrituras deixam claro que a pregação do Evangelho aqui e em qualquer lugar, se você se propuser abrir o seu lar para evangelizar seus vizinhos, para pregar a palavra de Deus, com certeza você enfrentará oposição satânica. As trevas se levantam, as trevas se opõem. Se você se propuser no seu trabalho criar um grupo de estudo bíblico, você encontrará barreiras, você encontrará pessoas que se empenharão e que farão o que puder para se opor. E quando você encontra oposição humana, a sua pregação, por detrás dos homens que criticam, que se opõem e que colocam obstáculos, está com certeza Satanás. Por quê? Procurando desviar o procônsul da fé. Toda oposição maligna, pela instrumentalidade das pessoas, tem como meta exatamente isso: desviar da fé, impedir. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O procônsul, homem sensato, demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé. E para que o procônsul não cresça, ele se opôs, ele fez muitas coisas, não é descrito o que ele fez e como ele fez. Não temos nenhum relato da oposição, se ele começou a contrariar, a refutar, se ele começou a falar mal, a tratar mal. Ele se opôs aos dois, Saulo e Barnabé, porque o propósito era desviar o procônsul da fé. O Senhor Jesus contou a parábola do semeador. E ele diz: compreendei, pois, a parábola. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, no coração humano há uma semeadura do Evangelho, mas Satanás está ali, presente em cada vida em cujo coração a semente do Evangelho está sendo semeada. Sabe para quê? Para tirar de lá. Para tirar a palavra, porque a palavra converte, a palavra salva, a palavra regenera, a palavra é o poder de Deus, é o Evangelho que tem poder para libertar. Por isso, nós encontramos aqui, meus amados irmãos, um quadro onde o Espírito Santo, ele chama para a obra missionária, ele revela a igreja, ele endossa o testemunho dos chamados para a obra, ele envia, e agora, todavia, Saulo, também chamado Paulo. Até aqui, Paulo é chamado de Saulo por Lucas. Daqui por diante, ele nunca mais será chamado de Saulo, mas de Paulo. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo que chama, o Espírito Santo que revela, o Espírito Santo que envia, é o Espírito Santo que capacita o crente, o missionário, a igreja, para enfrentar a oposição maligna, satânica, a magia negra, o poder da feitiçaria e toda a sagacidade do mal, cujo propósito é desviar as pessoas da fé, impedindo-as de compreender a palavra, para que Satanás tire a palavra do coração, a palavra semeada. Não há a possibilidade, a menor, de êxito na obra missionária, sem que o Espírito Santo de Deus
esteja em plenitude na vida dos missionários. A obra missionária, a igreja é missionária. Uma igreja que não é missionária é uma igreja que não é cheia do Espírito. Uma igreja em cujos corações o Espírito de Deus está em plenitude. Ela nos move na direção dos perdidos para levar-lhes o Evangelho. Uma igreja cheia do Espírito é chamada para pregar a palavra, para anunciar, para criar oportunidades de salvação para quem não conhece Cristo, para quem não conhece o Evangelho. É o Espírito quem revela, é Ele quem mostra para onde. O Espírito impede de ir para cá e Ele diz é para cá, mediante revelação. Ele é o Senhor da obra missionária. Ele decide quem vai pregar, onde vai pregar, quando vai pregar e quem vai ouvir, porque Ele é soberano na obra missionária. E o Espírito que chama, que revela, que envia, Ele capacita com poder para confrontar as trevas, enfrentar as trevas, vencer as trevas e fazer com que o Evangelho prevaleça. Por isso, Saulo, também chamado Paulo, cheio, dominado, sob o controle, a liderança do Espírito. Por isso a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito. Que Deus vos encha do seu Espírito, porque tudo aquilo que enche, toma conta. Um copo que tem metade de água, ele não está cheio de água, não está completo. Se você disser aquela pessoa estava cheia de amor para dar, se você disser aquela pessoa estava cheia de raiva, você está dizendo, ela está sob o controle da raiva. Ela está dominada pelo amor. Eles estavam dominados, cheios, sob o controle, sob a égide, a liderança do Espírito e divinamente capacitado. Paulo fixa os olhos em Elimas, o mago, Bar Jesus, o falso profeta, e lhe desmascara na frente do procônsul. Esse desmascarar das trevas é importantíssimo. Queridos irmãos, da minha experiência com Deus, eu conheci esse desmascaramento. Nós estávamos em nossa casa, fazendo tarefas, meu irmão, eu e minha mãe, fazendo tarefa na mesa. E, de repente, a mão da minha mãe começa a tremer, pega numa caneta e começa a escrever no papel. Escrever. E quando fomos ler, coisas lindas, Deus é amor, só coisas lindas, só coisas bonitas. E ela disse, não fui eu que escreveu isso aí, não fui eu. Não foi a minha mão, mas não fui eu. Mas como? Aí começaram as manifestações espirituais, que aparentemente eram boas, falavam de Deus, só coisas lindas, mas quando, num momento de culto como esse, a palavra de Deus foi pregada, aquelas manifestações mostraram as suas garras, mostraram quem eram. Eram demônios do mal que veio matar, roubar e destruir. O desmascaramento, arrancar a máscara da falsidade satânica. E é o que Paulo, cheio do Espírito Santo, faz. Tu não és Bar Jesus, filho de Jesus. Tu não és judeu, tu és falso profeta. Sabe quem tu és? Ó filho do diabo, é o que tu és. Cheio de todo engano e de toda maldade. Tu estás dominado pelo engano, porque Satanás é o pai da mentira, e tu é filho do diabo, então tu estás cheio de mentira e de engano. Estás cheio de maldade, porque queres desviar as pessoas da fé para que elas não conheçam a Deus. E não há maldade pior ou maior do que desviar alguém da fé, a fé que salva, a fé em Jesus Cristo. Inimigo de toda justiça. É isso que Satanás é. Se esse mundo é um mundo injusto, por detrás da injustiça que pode ser explicada politicamente, sociologicamente, economicamente, como um confronto de nações, etc., mas nós que conhecemos a realidade, nós não fazemos uma interpretação redutora da realidade, reduzindo a realidade
a uma explicação meramente humana e intelectual do que está acontecendo. Nós sabemos das forças espirituais malignas que atuam sobre as nações e os governantes para promover ditaduras e ideologias contra Deus, a família, e que promovem, com um pretexto de estarem a favor do pobre, a injustiça, a escravidão, irmãos, e a perda da liberdade para adorar a Deus. E ele pergunta: não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Essa é a missão do diabo e dos filhos dele, daqueles que estão sob seu controle, mesmo que não tenham consciência disso e mesmo que não fiquem possessos e não tenham consciência de que são filhos, porque, de acordo com a palavra de Deus, ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. O mundo inteiro jaz, está sob o controle, o domínio paralisante. É palavra que descreve o paralítico que não se mexe, que não se move. O mundo inteiro jaz no maligno, sob o seu controle. O mundo inteiro não é do maligno, mas está sob seu controle. Por isso, por 3 vezes, no Evangelho de João, Jesus o chama de o príncipe deste mundo. E Paulo o chama de o Deus deste século. E todos os que estão servindo seus propósitos não cessam de perverter os caminhos retos do Senhor. Os caminhos do Senhor são retos, mas tem gente dentro da igreja, tem pregadores supostamente servindo a Deus, mas eles estão distorcendo a palavra, estão pervertendo. São doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo já falou para nós, e esta mensagem já foi pregada, está gravada. Basta que os irmãos recorram ao canal da igreja no YouTube. O apóstolo Paulo, ele fala, meus amados irmãos, em 1 Timóteo, no capítulo 4, ele diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé. Por quê? Porque darão ouvidos a espíritos enganadores, espíritos que perverterão os retos caminhos do Senhor. Alguns se desviarão da fé porque darão ouvidos a doutrinas de demônios. Como esses demônios e esses espíritos enganadores conseguirão isso? Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos. Homens mentirosos que aparentam com seu linguajar, com o seu vestuário, com o seu procedimento, aparentemente são de Deus e se apresentam como de Deus, mas eles são mentirosos, hipócritas, e sob a influência deles, os retos caminhos do Senhor serão pervertidos e as pessoas se desviarão da fé. Paulo pergunta: não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor? Tome todo cuidado. Sob qual influência você está? Qual o seu pregador preferido de YouTube? Tem pregadores como o pastor Augustus e outros que são servos do Deus Altíssimo pregando a palavra. Mas tem muita coisa que não presta e tem muita gente ouvindo e não tem maturidade bíblica para filtrar e para discernir que os retos caminhos do Senhor estão sendo pervertidos por homens e mulheres hipócritas e mentirosos que estão influenciando, e por isso alguns estão se desviando da fé, da genuína fé. Então, com a autoridade celestial, o apóstolo declara: agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. Nenhum de nós deve se atrever a evangelizar se não se humilhar primeiro e se submeter a Deus, para ter autoridade para resistir ao diabo.
Jesus deu poder e autoridade aos seus apóstolos e lhes deu poder sobre todo o poder do inimigo. E o Espírito Santo que os capacitou também está conosco para nos revestir e nos capacitar a ter autoridade para repreender os instrumentos do diabo e desmascará-los, para que as pessoas que queremos evangelizar e queremos conduzir a fé para a salvação, elas tenham os olhos abertos e elas percebam que o Evangelho é a verdade. Agora a mão do Senhor está contra ti. E ele, imediatamente, névoa e escuridão caíram sobre ele. E andando, procurava quem o guiasse pela mão. E diante do poder da palavra, e diante do poder da autoridade dos dois homens de Deus, Paulo e Barnabé, vendo o que havia acontecido, o poder da palavra e o poder do Senhor, o procônsul creu. Irmãos, o mundo precisa ver demonstrações do poder de Deus. O mundo precisa ver uma evangelização com autoridade, uma evangelização que enfrenta a oposição maligna, que repreende, que faz frente a isso. Eu fui procurado por um irmão que confessou com muita tristeza e vergonha a sua covardia, porque na tentativa de evangelizar houve uma reação, e quando ele percebeu que era uma reação espiritual maligna, ele recuou e parou. E ele não foi em frente. Ele se acovardou diante de uma possível manifestação que deu indícios de que aumentaria, e ele recuou. Que lástima, irmãos. É por isso que o mandamento, enchei-vos do Espírito, sede cheios do Espírito, é mandamento para eu e você obedecermos. Nós temos que nos encher da presença de Deus, porque se essa presença estiver em nós em plenitude, a covardia que nos é inata e nos é inerente dará lugar à ousadia, à coragem para enfrentar, não com nossa força, muito menos com nossa capacidade, mas com a fé no poder imbatível do nome de Cristo e do sangue de Cristo, para a salvação de vidas. Então, o procônsul creu. O mundo precisa ver que o Evangelho é luz que vence as trevas, é poder que tira, que liberta, que resgata do império das trevas, que o Evangelho vence a feitiçaria, vence a magia, vence o mal. O mal não tem poder para resistir o Evangelho de Deus, que é o poder de Deus. O Evangelho não tem poder, o Evangelho é o poder de Deus. Portanto, quem não prega o Evangelho, não prega o poder de Deus. Para que haja salvação, é preciso que haja poder. Ninguém tira um pecador da morte, ninguém tira um pecador de debaixo do império das trevas, a não ser por uma demonstração de poder que é de Deus. Deus disse para Moisés: Faraó não deixará o meu povo ir, a não ser por uma forte mão, por um braço forte, a não ser que haja uma demonstração e uma manifestação de poder, eles permanecerão para o resto da vida no Egito. É poder, irmãos, e é o poder do Espírito de Deus e do Evangelho que liberta os cativos e que leva à salvação. A obra missionária, ela surge, ela vem à tona pelo Espírito. Foi o Espírito que disse Paulo, Barnabé, ide a Chipre e a outras cidades, levem o Evangelho. A igreja amava e não queria abrir mão
de dois grandes mestres e pregadores da palavra. Muitas vezes somos egoístas e não queremos liberar algumas pessoas para irem levar. Queremos essas pessoas conosco, mas o Espírito chamou, o Espírito garantiu à igreja que a chamada deles era genuína, era autêntica, brotava, procedia dele. Portanto, a obra missionária é uma obra instigada, inaugurada, movida pelo Espírito. O Espírito revela para a igreja, o Espírito envia através da igreja, o Espírito capacita e a obra acontece. E, meus irmãos, ao ler o restante do capítulo 13 e 14, nós veremos todo o mal, tudo quanto o diabo fez nos outros lugares por onde eles passaram, para impedi-los, para maltratá-los, e eles sofreram e não sofreram pouco, para completar o trajeto, a obra para a qual o Espírito revelou o trajeto. A primeira viagem missionária cumpriu um roteiro divinamente estabelecido, porque quando estes homens quiseram posteriormente pregar numa região, o Espírito Santo não deixou. Quando tentaram então ir para uma outra região, impedidos pelo Espírito, e uma revelação do Espírito, através de um homem com certeza vestido, caracterizado com o que era peculiar da região da Macedônia, eles entenderam que Deus queria que eles pregassem pela primeira vez o Evangelho na Europa, na região da Macedônia. O Espírito é soberano na obra missionária. Uma igreja cheia do Espírito é missionária. Uma igreja cheia de si, ela só pensa em si, ela vive para si e em torno de si. Uma igreja que não oferta, que não envia, que não capacita, que não investe nos que Deus chama para que se preparem bíblica e teologicamente e espiritualmente para ir, é uma igreja onde o Espírito de Deus não está em plenitude, onde a plenitude do Espírito se faz presente. A igreja será missionária. Você abrirá a sua boca para seus vizinhos, porque a boca falará do que está cheio o coração. E se você está cheio do Espírito, o Espírito de Jesus Cristo, você não terá na sua boca outro nome, senão o nome de Jesus Cristo. E quem parar na sua frente, e quem estiver no seu caminho, e quem conviver com você, ouvirá esse nome que é sobre todo nome, porque o Espírito de Cristo, que nos enche, fará com que nós pronunciemos esse nome. Queridos irmãos, não pensemos que a obra missionária é produto da coragem humana, mas da coragem que era produto da plenitude do Espírito Santo. Se quisermos ser missionários, precisamos ser cheios de fé e do Espírito Santo. Aqui está. Quem quer fazer a obra missionária precisa saber que entrará num confronto de poder com as trevas e precisará estar ungido com esse mesmo Espírito para enfrentar toda oposição, todas as barreiras e desmascarar o mal, para que as pessoas vejam que a verdade é Jesus, o caminho é Jesus, Jesus é a vida. Se você entrou hoje aqui sem Deus e sem salvação, saiba que existem forças espirituais que querem desviar-te da fé para a salvação eterna. Existem Elimas, existem Bar Jesus, existem magos, existem filósofos, existem youtubers, existem aqueles que hoje estão conseguindo influenciar a sociedade, procurando desviar da fé e pervertendo os retos caminhos do Senhor. Mas se você der ouvidos à palavra de Deus, e eu quero convidar você a ser como procônsul, homem sensato, porque demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Não há maior evidência de sensatez do que desejar
ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que salva e que liberta. Eu convido você a converter-se a Cristo, a entregar seu coração, a tomar a decisão definitiva e irrevogável de entregar seu coração a Cristo e de segui-lo e servi-lo com fidelidade.